Salve galera, começando mais um vídeo aqui pro canal. Faz um tempo aí que eu estou ausente, mas vamos ao que importa. Basicamente galera, hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o princípio aí do assunto que a gente continua tratando em relação ao estudo de retenção seminal. E basicamente, gente, isso é uma ciência que já virou uma coisa que pode ser até calculada como exata, porque a gente tem aqui uma evidência muito forte de que estão usando isso para colonizar novamente, né? Criar aí um novo espectro de realidade dentro do campo físico. Então, basicamente, a gente precisa aí começar a entender que a gente estamos sendo basicamente escravizados de novo, né? O ser humano, com as armas biológicas e as armas e os conhecimentos aí, consegue aí criar sempre modos de conseguir escravizar mais o ser humano. Então, por que a gente está falando dessa coisa de retenção seminal? Eu andei um pouco sumido exatamente por causa disso. Então eu venho aí estudando isso, e principalmente dentro do ambiente onde eu vivo aqui, dentro da região onde eu moro. E é uma coisa assim que num relacionamento mais preciso, a gente não pode falar que isso é especificamente retenção seminal. É um princípio, mas não é o princípio certo. Por quê? Porque basicamente, gente, existe ali uma coisa que você fala assim, como que um ser humano consegue ser vários seres humanos ao mesmo tempo? Tipo, como a gente consegue herdar esses problemas né, que são titulados como problemas, como o TDAH. E, por exemplo, se a gente falar, entrar aí no assunto de narcisismo, né? Vocês sabem aí que existem diversas pessoas que são estudiosos nessa área de narcisismo, nessa área aí do estudo da história e do narcisismo, e sabe muito bem como funciona aí a manipulação biológica do cérebro de uma pessoa que tem uma mente um pouco mais amadurecida em relação às coisas. Coisa que no campo da ciência atual é um perigo total para qualquer ser humano ter um traço de habilidade desse, porque vai contra os traços impostos à sociedade. Então, narcisista, na verdade, eu defendo o ponto de narcisista. Por quê? Porque, querendo ou não, todos nós somos narcisistas. Todos nós temos
um certo eu narcisista, entende? É um certo tipo de a habilidade biológica de manipulação cognitiva, né? Então, vocês veem aí que a gente está na época das IAs agora, e basicamente a gente vem aí projetando agora muito mais facilmente essa gama de espectro de informação dentro do campo da ciência computacional. Então, uma coisa que existe ali, uma defasagem de dimensional, né, entre o ecossistema, principalmente aqui do Brasil, que é bem fraco nesse ponto, principalmente áreas mais de periferia, áreas mais frágeis, né? Então, é uma coisa que tem de se pensar, porque imaginem só que a gente, quando não aproveita todo a consciência, né? A consciência, quando a gente fala consciência propriamente dita da existência de Deus, a gente tem a gente abre uma gama ali para acontecer o que a gente chama dentro da física quântica de Black Cube, que é um cubo preto onde nada se faz, ou seja, nada cresce, nada tem vida, é um espaço morto dentro do mundo. Isso existe, sabe? E no Brasil tem muito disso, coisas que assim a gente vê que realmente existe gente dentro do business que faz questão de jogar você dentro desses lugares para conseguir ganhar em cima de você, para conseguir te passar, porque às vezes vê que você é um inimigo em potencial. Então os caras não querem você no jogo, os caras te tiram do jogo para você não poder jogar e não atrapalhar eles, entende? Então, dentro desses últimos dias aqui, eu andei melhorando aí minha rotina diária, né? Ela mudou bastante. Nos últimos 3 dias pra cá, eu já comecei a adotar uma forma mais eficiente de processar as coisas, de entender as coisas, que foi caminhando. Então basicamente eu passo o dia inteiro andando, independente do lugar. Isso me faz muito bem, olhar, tendo contato com outros lugares, outros ambientes. Isso faz toda a diferença do que você ficar em um cubículo ou ficar sempre com uma convivência isolada em um núcleo de pessoas. A coisa que eu já tinha relatado para vocês durante alguns vídeos do canal, até os problemas relacionados aqui à minha vida e tal. Mas ao mesmo tempo, sabe, galera, tem uma hora que a gente meio que fica cansado de gente que é um pouco cega para as coisas, sabe? Às vezes você fala, nossa, essa pessoa ela é tão sortuda porque ela não tem que carregar o mesmo peso que eu, sabe? Ela não sabe as mesmas coisas que eu sei, ela não teve as mesmas experiências. Então carregar todo esse peso, às vezes, é uma bagagem um pouco pesada demais para certas pessoas, entende? Mas nada que, assim, um pouquinho de paciência, acho que arruma. O tempo arruma as coisas, né? Estamos na Copa, Brasil aí chegou para enfrentar não sei quem ele vai enfrentar, mas ele é um inimigo forte. E ainda tô
nessa coisa, sabe? Ainda se passou aí desde o começo do canal, mas ainda tô sem um rumo definido. Mesmo porque eu não, como eu falei, o ambiente onde eu moro não é favorável para eu ter algum tipo de crescimento favorável dentro do meu campo. Então, basicamente eu tô numa desvantagem um pouco absurda, vamos assim dizer. Porque como a gente fala aí, né, galera? Eu sou um cara que estuda muito umas coisas um pouco estranhas, né? Então, geralmente existe um padrão de crença ali que ela é limitante para muitas pessoas. Infelizmente, com certas pessoas você não pode até nem passar muito desse ponto aí, senão você já ofende elas. Então, eu preciso realmente encontrar gente mais aberta, gente um pouco mais inteligente para poder conversar, coisa que eu não acho tão fácil, entende? Galera que eu achei, muitos foram para a Alemanha, outros foram para a Austrália, então eu me sinto um pouco sozinho, mas é bem interessante como as coisas são, né? Porque a gente basicamente está em uma era de estudo atmosférico, né? De interpretação dentro do campo sensorial, campo magnético, como vocês queiram interpretar, que é uma coisa muito legal, porque assim, você sai, quando você tem umas convivências e você tem ali uma interpretação de outros tipos de vida, de experiências, isso te dá ali uma mais variantes, mais mais jeitos de interpretar a consciência. Até que ponto isso vai, eu já meio que descompreendo, mas é uma coisa assim muito, sabe? Quando você fala que o magnetismo já tá puxando as pessoas assim de um jeito que você fala, caralho, mano, isso aqui tá virando quase ficção, tá ligado? Que absurdo. Mas mesmo assim, desconheço que existe uma certa limitância em alguns aspectos da vida que muita gente interpreta como impossível, mas às vezes é totalmente possível. Porque ninguém sabe tudo, sabe, gente? Então é muito irrelativo esse tipo de posição dentro da ideologia imposta pelo Estado das pessoas aqui que a gente convive, principalmente nessas regiões. Nada a ver. Mas enfim, eu tive que esses dias de novo confirmar isso, porque às vezes eu esqueço, então eu tenho que ir lá e relembrar. Basicamente, galera, a gente vive ali numa tendência que já fechou, sabe? Fecha o cerco assim,
E aí você meio que fica preso em uma bolha que você basicamente fica estagnado e fica pensando o que você pode fazer. E às vezes eu comecei a ter um pouco mais de experiência em relação a esses princípios espirituais agora, então muita coisinha, sabe? Quando junta muita gente muito para baixo, aí você já começa a entrar em um patamar que, sabe, você não consegue mais ficar isolado, porque, você sabe, gente, começa a ficar desconfortável, entende? Fala, meu, pelo amor de Deus, tipo assim, sabe, sabe aquela pessoa que não sabe onde ela tá, onde ela quer chegar, tipo, mas mesmo assim, ainda assim, essa crença muitas vezes me afeta, porque foi muitos anos, né, de tortura, foi muitos anos de manipulação cognitiva. Eu vivi com uma pessoa que tem fundamentos narcisistas, né, desse ponto que eu te falei, uma pessoa que é muito inteligente, ao certo ponto dela conseguir mexer com seu campo biológico. Então é como se fosse muitas religiões, essas religiões principalmente afroetnia, elas têm muito essa coisa de manipulação do Merkabah, manipulações espectrais, né? Manipulações dentro do campo do indivíduo. Então, dentro da física quântica, inclusive, a gente estuda muito essas interpretações visuais, porque isso é informação lógica, é uma informação lógica cognitiva que pode ser ali interpretada pela máquina hoje e fazer o robô trabalhar de um certo modo, operar de um certo modo, entende? Então ali a gente tem ali o estudo dentro do campo geométrico, dentro das ideias de cálculo. Muitas fórmulas elas trabalham com um certo tipo de alquimia, um certo tipo de biologia. Tem uma ciência ali que ela é estudada para fazer essas coisas, não é assim, ChatGPT, por exemplo, Cloud, Gemini. Então, e infelizmente vocês veem que é nítido, né, como existem pessoas que têm o poder ali sobre outras. É uma forma assim ridicularizada de manipulação, mesmo porque o mundo ele gira em torno disso, né, gente? Então faz total sentido. Só que hoje em países subdesenvolvidos não existe mais esse tipo de argumentativa, né? Não existe mais esse tipo de ideia, que ao mesmo tempo a gente tem aí já os robôs que operam aí através de RPM, né? Através de mecanismos que você paga para ele se mexer, paga para ele efetuar ações. Então já não faz muito sentido ter gente trabalhando em coisas, já não faz mais sentido muita coisa. E basicamente é isso. A lógica, né? Finalizando aqui, a lógica dessa coisa de retenção seminal é basicamente o seguinte, galera. A gente tem ali uma histórica que é envolvida dentro do campo da ciência da computação em relação à codificação. Então a gente teve ali uma trilha histórica, né, em relação aos códigos, né, a linguagem que foi se melhorando com o tempo, se tornando mais
fácil, mas para quem consegue entender aí basicamente C++, C, agora a gente já tem um Python, né? Tem ali React, entre outros que devem ter já algumas melhores ainda, mas entendam que isso é um campo de ciência também. E muitos robôs, muitas IAs, elas trabalham operacionando esse tipo de código. E basicamente, quando você fala de retenção seminal, não especificamente você está falando ali de estudo dentro do campo da ciência embrionária, né? Onde a gente estuda ali ovos, fecundação. E existe ali um campo de estudo quântico dentro disso, tá? Quando o óvulo ali está se formando, quando o óvulo está nos períodos de crescimento. Então, para vocês entenderem a que nível chega, né, o poder da física e como ele envolve o campo humano, entende? E tudo isso está envolvido com retenção seminal, porque querendo ou não, quando você tem vontade ali de fazer sexo, né, você basicamente está querendo gerar outro ser humano, entende? Então assim, é uma coisa que é estudada porque é um princípio ancestral. Então é uma coisa que é muito relacionada ali com a interpretação do temporal dentro da codificação, por exemplo, em C, né? Porque sem o C não iria existir o Python, não iria existir o React, entende? Basicamente é isso, assim, o que eu entendo, né? Inclusive eu falo isso porque isso contribui para que a gente não chegue nessa coisa de Black Cube, porque quando a gente não entende disso, a gente basicamente está vulnerável a muito tipo de exploração biológica, entende? Então você abre ali inúmeras possibilidades para o seu inimigo poder fazer o que ele quiser. E a informação, ela combate isso. Então é muito importante a gente saber sobre isso. Basicamente é isso, mano. Esse é o vídeo de hoje. Tamo junto e até a próxima.